Meu nome é Jonathan Wagner e hoje eu estou na condição de coordenador do Grupo Especial de Segurança e diretor do Núcleo de Segurança e Transportes aqui na Seção Judiciária do Paraná. Então, em função dos cargos que eu estou hoje, fui designado a compor uma equipe para que pudéssemos atuar lá no Rio Grande do Sul em função da triste ocorrência que tivemos lá, né? Que todos sabem, essa tragédia humanitária que passou naquele local. Num primeiro momento, nos foi pedido ajuda. Qual ajuda? Não, determinado número de pessoas a fim de dar um apoio lá e garantir a lei e a ordem, garantir os ativos da justiça, dentre outras questões. Rapidamente, a gente fez nossas comunicações internas ali, todo o grupo, nós temos as formas de nos comunicarmos da maneira mais rápida possível, tudo. Só que a gente chegou num acordo ali, partiu de mim, mas todos os colegas chegaram em acordo que não adiantava a gente pegar, sair, chegar lá e sermos mais uma equipe em apuros, ou mais um determinado número de pessoas com problema. Baseado nisso, chegamos na conclusão que nós tínhamos que levar no mínimo suprimento para nos garantir, água, comida, medicamentos e o máximo de equipamentos e materiais que nós entendêssemos que fossem úteis para aquela situação. É lógico que, por se tratar de uma calamidade, algo que nunca foi visto antes, a gente não sabia exatamente o que eram esses equipamentos. Começamos ali a trocar alguma ideia, tudo isso em questão de minutos, né? Menos do que hora. E em torno de 6 a 8 horas a gente conseguiu preparar 8 operadores para estar indo, junto com os colegas de logística, para aquele primeiro apoio. Nesse primeiro apoio a gente levou embarcação, levamos jet ski, levamos armamentos condizentes para garantir todo o patrimônio que tinha lá, né? Veículos preparados para chegar até pelo menos próximo ao tribunal, porque a gente não sabia exatamente o que ia encontrar lá. E reunido todo esse aparato, toda essa logística, material e tudo mais, iniciamos a viagem, né? Logo na saída, horas depois que a gente saiu aqui de Curitiba, a gente já começou a ver que era algo realmente muito diferente. A gente já imaginava, mas essa situação, eu posso comparar ela assim a uma pessoa que não conhece um fenômeno natural, não conhece o mar, não conhece as cataratas. Se alguém contar para ele como ele vai ter uma ideia, mas a noção do que a gente viu, do que a gente passou, do que principalmente os colegas que ficaram mais tempo lá tiveram, é só quem teve essa experiência de fato, né? Não tem como a gente presumir. Mas já na estrada a gente começava a ver que era algo diferente. Encontrava pessoas, o cara vindo do Ceará com carro cheio de roupa. Por quê? Não sei, vamos ajudar. Dali a pouco um comboio do exército com um tanque anfíbio, né? Dali a pouco um grupo especializado da marinha com 6, 7, 8 embarcações. E isso tudo na estrada ali. E a gente foi tomando mais proporção do que era, né? Enfim, ao chegar lá, foi uma sensação diferente, porque estavam lá os colegas do tribunal, outros colegas da seção judiciária, na rotatória, se eu não me engano, eles chamam de Rótula das Cuias lá, né? Que era o ponto seco mais próximo do tribunal, que eu estimo que ficasse entre 700 e 800 metros do tribunal. Então ali ficou uma base de apoio seca, né? Que a gente chamava. Parecia assim que algum familiar muito distante estava chegando, foi uma sensação muito diferente quando a gente chegou lá. O pessoal estava em uma espécie de uma euforia, porque a calamidade era tanta que qualquer ajuda, qualquer pessoa, tudo era muito importante, né? Então fomos muito bem recebidos, o pessoal, ficou assim eufórico, tudo. E aí é importante eu enaltecer toda a equipe que hoje a gente trabalha, o nosso grupo especial de segurança da Seção Judiciária do Paraná, porque quando eu pedi o apoio, eu pedi em palavras genéricas. Expliquei qual era a situação
e falei, ó, pessoal, quem lembrar de algo diferente, determinei algumas coisas que deveriam ser levadas e tal. Quem lembrar de algo diferente, por favor, pode ajudar com aquilo que entender que vai ser importante. Passei como que era a situação, o que, que a gente tinha de informações preliminares. E cada um, à sua maneira, à sua forma, na sua quantia, levou coisas essenciais. Seja um fogareiro para fazer comida, até um jet ski para deslocar, puxar embarcações com servidores, né? Então, com toda a modéstia, a gente conseguiu levar um suprimento muito grande, levar equipamentos de qualidade e dar um apoio digno, né? Porque, como eu falei no início, não adiantava a gente chegar lá e ser um time de desabrigados, né? E trazer problema. Então, todos estavam lá com comida, com água e com equipamento para passar uma quinzena, né? Fomos, como eu disse, fomos muito bem recebidos pelo pessoal do tribunal. E aí começou o trabalho. Nessa hora, a gente integrou as equipes, tratamos com o pessoal da seção judiciária e do tribunal, integramos as equipes locais e começamos a levar suprimentos e mantimentos para dentro dos prédios, tanto da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, como do tribunal, né? Instalamos todas as pessoas e a partir daí a missão nossa foi garantir os ativos da Justiça Federal, aquele patrimônio físico e principalmente o patrimônio imaterial que estava lá, né? Todos tinham exata noção do que representava, porque em última instância essa missão nossa, e eu julgo, pelo menos da minha carreira, a missão mais nobre, mais importante que a gente teve a oportunidade de trabalhar, apesar de ter sido uma calamidade, para nós foi uma honra, né? E nesse sentido, porque a gente estava ali fazendo a nossa função precípua, que é garantir a autonomia do Poder Judiciário. A nossa resolução de criação da nossa polícia, uma das primeiras questões que está lá, que é a nossa função precípua é a garantia da autonomia do Poder Judiciário. E a gente sabe que tinha ali um patrimônio imaterial muito grande, e que não tem nem como a gente mensurar de valor, né? Não os computadores, não os equipamentos em si, mas todo aquele patrimônio, tudo aquilo que representa as informações, os processos do tribunal como um todo, né? A partir daí, as equipes integradas, eu retornei para Curitiba, fui mais uma vez numa segunda ocasião, que estava menos caótico em termos de água, mas já era uma segunda etapa de problemas. Aí havia lixo, havia desordem, havia saques, havia uma violência urbana mais exacerbada. Pessoas passando mal sem hospital, nossas equipes fizeram trabalhos de salvamento, inclusive, trabalharam junto lá. Então foi algo diferente daquela primeira fase alagada. Aquela primeira fase foi impactante, porque quando eu cheguei assim na cidade, falando do meu ponto de vista, você vê 20, 30 quilômetros, tudo alagado. Tudo. Bairros que não eram casas, eram um lago. Você sabia que ali embaixo tinham casas, né? Então isso impactava muito. Mas aquele segundo momento, até mesmo o cheiro que estava na cidade e tudo mais, impactou bastante. E daí a gente começa a ter proporção do tamanho que é tudo aquilo. Num primeiro momento você age, você trabalha, mas automaticamente está fazendo a sua função. Depois você começa a raciocinar o que representou aquela tragédia toda, né? Então aí você fala, pô, o negócio é maior ainda do que eu já estava superestimando. Mas enfim, tudo isso acabou sendo, dentro dessa tragédia, uma grande experiência para ver que nós temos um time de pessoas muito comprometidas. Eu falo do meu time na Polícia Judicial, mas eu vi todos os servidores em geral, servidores que não são da área de segurança, que estavam lá tentando ajudar de alguma forma, o pessoal aqui todo unido nessa questão do voluntariado, a todo momento me ligando, dá para encher só mais uma caminhonete? Tem caminhão com 40 toneladas indo, mas para eles era importante uma caminhonetinha. Então, para chegar no usuário, nas pessoas que mais estavam precisando, chegar um pouquinho,
chegar um alento, né? Ó, tem um nenê precisando de um leite diferente. São coisas que aconteceram mesmo, né? Estou citando que aconteceram. Então, pensa o orgulho você poder levar um leite especial para um nenê que está lá sem leite. Então, são funções que a gente não imaginava, que a gente não queria ter passado, mas que foi uma honra, né? E, assim, acho que vale muito ressaltar que, do meu ponto de vista, foi um trabalho de excelência, mas esse trabalho é fruto do investimento que nos foi dado, sabe? A Justiça confiou a nós essa função e nos deu investimento, nos deu treinamento há mais de uma década, né? Em ocasião não muito longínqua, nós tivemos um curso em que atuamos em embarcações, em Guaíra, pessoas falando assim, pô, mas embarcação, Justiça Federal, quando que vai usar isso? Podia surgir essa dúvida. Então, a nossa equipe tinha uma certa experiência para operar armado em cima de uma embarcação. Coisa simples, saber o que fazer com o colete balístico, quando trocar ele pelo colete para barco, coisas do tipo. Forma de portar o armamento, tudo muda. A gente já tinha uma boa noção disso. Fruto de um investimento pretérito, de uma confiança da Justiça como um todo no nosso trabalho, né? Então, acho que isso é importante dizer e ressaltar que o treinamento pretérito foi muito bem utilizado e foi essencial para o sucesso da missão, né? Que não acabou, na verdade, né? Ainda já se passou mais de um mês e o pessoal ainda está nas ações humanitárias, ainda vai passar por um bom tempo na reconstrução e a situação lá, eu sei que vão sair mais fortes, vão sair melhores, mas é uma situação de calamidade bem difícil.